Oppenheimer é o filme mais importante da história. Eu não tô querendo dizer que ele seja perfeito ou que ele seja o melhor filme da história, se bem que poucos filmes conseguiriam competir com ele em termos de qualidade. Eu tô dizendo que ele é o mais importante, porque a sobrevivência da humanidade depende da compreensão da mensagem dessa história absurda. Boas histórias despertam emoções e esse deve ser o principal objetivo de um escritor, porque quando você associa uma emoção forte a algum momento da sua vida, pronto, ele se torna inesquecível. Essa emoção pode ser medo, graça, tristeza, solidão, felicidade, não importa. Pensa no filme que marcou sua vida. Esse filme que você pensou tem uma emoção associada. Bem, eu nunca vou esquecer Oppenheimer. Christopher Nolan criou uma obra de arte onde som, imagem e personagem se misturam e se tornam um só. E o objetivo dele era que eu, o espectador, conseguisse terminar o filme sentindo a mesma coisa que Oppenheimer sentiu. Mas para isso acontecer, Nolan não poderia contar pra gente como Oppenheimer se sentiu. Ele precisava mostrar. E ele fez isso através da atuação impecável, a atuação de Oscar de Cillian Murphy, e também através de um roteiro que nos ajuda a entender melhor esse personagem e a enxergar através dos olhos dele, seja através do roteiro ou também da tela gigantesca de IMAX, você vendo todos os detalhes do rosto e da interpretação maravilhosa de Cillian Murphy. Mas o interessante na parte do roteiro é que Nolan ele não tenta glorificar, como muitos filmes tentam fazer com personagens controversos. Ele não tenta glorificar, não tenta dourar a pílula. Ele mostra realmente quem é Oppenheimer, justamente com seus defeitos. Todo bom personagem assim, desde os tempos bíblicos. Abraão é o pai da fé, mas ele também era um cara mentiroso, adúltero e medroso. E depois dele, todos os personagens reais ou fictícios que importam têm essa complexidade. E Oppenheimer não é um bom pai ou um bom marido. Não tem fortes ideologias também. Aliás, esse é um tema central em boa parte do filme, porque Oppenheimer quase não conseguiu entrar no Projeto Manhattan e foi perseguido depois porque ele teve associações com o comunismo. Veja, Oppenheimer não era necessariamente um comunista, ele não era um cara de grandes ideologias, ele era um cara mais pragmático, ele flertou com o comunismo, ele enviou dinheiro para a guerra da Espanha através de canais comunistas. Mas você vê claramente que quando a coisa esquentou, ele se desfez de toda a sua associação com o comunismo, porque no final das contas ele era um cara pragmático. O que ele queria saber é o que eu preciso fazer hoje, o que o mundo espera de mim hoje. O grande psicólogo Viktor Frankl, criador da logoterapia e sobrevivente do Holocausto, dizia que o propósito do ser humano estava em cumprir o que a vida espera dele hoje. Não em projeções especulativas do futuro, mas na frase, o que a vida espera de mim hoje. Oppenheimer sabia que naquele momento da maior guerra da história, ideologias não poderiam ajudá-lo. A única teoria que ele precisava era da física. Então você tem um cara complexo diante de um dilema, porque se Oppenheimer não tivesse criado a bomba, os alemães o fariam. Eles estavam mais adiantados, inclusive, nesse processo, e o irônico que o filme nos mostra é que o único motivo pelo qual os alemães não conseguiram criar a bomba antes dos americanos é porque Hitler ele era tão preconceituoso com os judeus que ele achava que a própria ciência da física quântica, da física em geral, era uma coisa de judeu, principalmente por causa de Einstein, apesar de Einstein não ser da área da física quântica, mas por causa de Einstein, ele achava que física era coisa de judeu e ele não queria que isso tivesse envolvido no projeto de armamento da Alemanha. Então, ele por pouco não conseguiu vencer os Estados Unidos. E se isso tivesse acontecido, se a bomba atômica tivesse caído nas mãos dele, a história seria completamente diferente. Isso não quer dizer que foi certo bombardear Hiroshima e Nagasaki e matar quase 300 mil pessoas. Mas Hitler mandaria essa bomba para Nova York, Londres, Paris ou qualquer lugar que aquele imbecil considerasse uma ameaça. Ninguém gostaria de estar no lugar de Oppenheimer, mas Nolan nos coloca lá e é devastador. O filme tem 3 horas e não é pra todo mundo. Esse é o lance com as emoções, porque aquilo que me emociona não necessariamente vai te emocionar. E eu fico triste em saber que muitas pessoas não vão conseguir apreciar toda a obra de arte que é esse filme, mas eu sou o público de Nolan e quando terminou o filme eu fiquei devastado. Mas tem um detalhe que eu quero levar em consideração. Eu vi no site do G1, escrito por um jornalista cujo nome eu ignoro, dizendo que Nolan não sabe retratar as mulheres, que isso é recorrente em seus filmes e que nesse filme também as mulheres não têm protagonismo e que elas são mero acessório. Olha, isso é tão absurdo porque esse jornalista parece que não viu o mesmo filme. Primeiro, em Oppenheimer, todos são meros acessórios. É o nome de Oppenheimer na capa.
É escrito em primeira pessoa na perspectiva de Oppenheimer. É o rosto gigantesco de Cillian Murphy enchendo a tela do IMAX com cada mínimo detalhe de suas expressões. Todos orbitam ao redor dele, com exceção de Robert Downey Jr., que tem toda uma série de cenas onde ele protagoniza e que tem a sua melhor atuação, realmente uma atuação digna de Oscar. Mas o segundo problema com essa afirmação desse jornalista é porque ele desconsidera a atuação brilhante de Emily Blunt, que pega protagonismo no último ato de uma forma genial. Uma das cenas mais bonitas que tem no filme, mais satisfatórias que tem no filme, é dela na audiência. E ela é incrível, reconheçamos que ela merece também o Oscar por esse filme, pelo menos uma indicação ao Oscar, porque a atuação dela é genial. Então, mais uma crítica vazia de jornalista do G1, fazer o quê? Oppenheimer, volta a afirmar, é o filme mais importante da história. Ele deveria ser assistido por todos os presidentes, desde Putin a Biden. Ele nos deixa assustado com o absurdo de elegermos um ser humano muitas vezes incompetente e sem inteligência emocional, com o poder de apertar um botão e com isso começar o fim do mundo. Durante a Guerra Fria havia 70 mil bombas nucleares, suficiente para matar 14 bilhões de pessoas. Com o fim da Guerra Fria, os países concordaram em diminuir a quantidade de bombas, mas ninguém sabe ao certo quantas bombas existem hoje. O fato é que temos o suficiente para matar bilhões de pessoas. E é aí que entra uma citação que tem no começo do filme e o título do livro que inspira o filme: Oppenheimer, o Prometeu americano. Prometeu, na mitologia grega, era um titã que criou o ser humano. Seu irmão havia criado os animais, mas na hora de criar o humano esqueceu de dar algum atributo ao ser humano. Então Prometeu assume essa função, cria o ser humano a partir do barro e dá 2 atributos ao ser humano. O primeiro atributo, as artes. Porque o ser humano é a única criatura nessa terra capaz de criar arte e apreciar arte. O segundo atributo que Prometeu dá é que ele rouba dos deuses o fogo e dá ao ser humano, para que o ser humano possa se proteger e também criar coisas. Com isso, Zeus fica furioso, o castiga, o prende e faz com que uma águia venha todos os dias devorar o seu fígado, que se regenera todos os dias para ser devorado novamente. Artes e fogo. Oppenheimer nos deu fogo. Nolan nos deu as artes. Para mais vídeos sobre storytelling, se inscreve nesse canal também, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. Um forte abraço e arrivederci.